Em 2020, duas comissões se dedicaram ao enfrentamento da pandemia. A Comissão Externa da Câmara de Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento ao Covid-19 e a Comissão Mista para acompanhar os gastos relacionados à emergência sanitária aprovada pelo Congresso. As duas comissões cumpriram um papel muito importante discutindo, avaliando cada momento da pandemia, cada momento, as estratégias de testagem, toda a estratégia da questão das vacinas candidatas e também toda a visão sobre a atenção especializada, a questão dos leitos, enfim, todas as frentes de atuação da pandemia. Antes mesmo das medidas de isolamento social serem adotadas no país, a Câmara criava em fevereiro uma comissão externa para acompanhar as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Principalmente de ouvir a sociedade, trazer as demandas da sociedade ao Ministério da Saúde e Anvisa para que as coisas possam acontecer na ponta. Isso foi um trabalho bastante complexo, com que a gente teve que lidar com bastante situações de dificuldade de pensamento, dificuldade de egos diferentes, de pensamentos ideológicos. Foram mais de 90 reuniões técnicas, ouvindo especialistas e autoridades, entre governadores, prefeitos e 4 ministros de Estado. Os 3 ministros da Saúde que se revezaram no governo durante todo este período estiveram lá. E, nas idas e vindas do Executivo, se transformou na principal trincheira em Brasília para o enfrentamento da crise. Nessa ausência de coordenação nacional, a Câmara ela assumiu um protagonismo que a gente percebe, por exemplo, no auxílio emergencial, que foi um protagonismo da Câmara, e nos diversos projetos de lei aprovados pela Comissão Externa, que a Comissão Externa ela foi identificando as lacunas nas leis e foi apresentando os projetos e foi aprovando. Tudo que foi feito para enfrentar a pandemia foi feito pelo Congresso Nacional, pela Comissão Externa, inclusive da qual nós participamos. As iniciativas para colocar mais recursos que permitiram que os municípios e os governos estaduais abrissem leitos do SUS. A comissão fez aprovar leis importantes para o enfrentamento da crise, como a lei complementar que liberou 6 bilhões de reais de recursos que estavam nos fundos municipais e estaduais de saúde. A lei que criou uma renda básica emergencial de R$ 600 reais aos trabalhadores informais. A lei que permitiu o uso da telemedicina durante a crise e o auxílio financeiro às santas casas e hospitais sem fins lucrativos. Também negociou com o Ministério da Saúde a edição de medidas provisórias para viabilizar a compra e produção de vacinas no Brasil. Deputados visitaram as instalações da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e do Butantan, em São Paulo, onde o Brasil incorpora tecnologias de ponta para a produção de vacinas. Apesar de divergências partidárias e de pensamentos, vejo que os parlamentares de todos os partidos têm colaborado para que no momento das votações em plenário o foco seja a ajuda ao nosso país e a garantia de assegurar a vida dos brasileiros, bem como emprego e renda a eles. Já na comissão mista, deputados e senadores atuaram em conjunto com a equipe econômica do governo para destravar recursos essenciais para o enfrentamento da crise. Segundo o Ministério da Economia, dos quase 600 bilhões de reais gastos nessa crise, mais da metade foram aplicados na concessão do auxílio emergencial, beneficiando 68 milhões de brasileiros. 60 bilhões foram destinados a socorrer as finanças de estados e municípios. E 50 bilhões foram usados para ajudar as empresas a manterem os empregos. Apenas a Comissão Externa da Câmara prossegue os trabalhos em 2021, mas nas duas casas, parlamentares continuam mobilizados para os desafios que virão. Nossa grande missão do parlamento é garantir ao Ministério da Saúde todos os recursos necessários. Para isso, a gente já conversou com o Dr. Luizinho e vamos estar encaminhando junto ao nosso presidente, em que pese a gente pode ter o recesso das nossas atividades parlamentares, mas a nossa comissão externa não deverá ter recesso em função da dinâmica que a Covid-19, essa pandemia, exige também por parte da nossa comissão externa. Nós estamos falando sobre o futuro, e acredito que o mais importante agora é olharmos para frente. Nós reconhecemos o esforço, o trabalho,
mas precisamos retomar toda aquela pauta que o senhor sempre disse, né, em vários aspectos para a nossa economia se fortalecer e crescer. A pandemia foi um acidente, mas nós agora precisamos seguir em frente.